Olá, meus irmãos e irmãs de Ideal Espírita, vocês amigos e amigas que nos acompanham aqui na página Estação da Luz Espírita, muitíssimo obrigado mesmo pela sua companhia. A nossa página Estação da Luz Espírita não tem fins lucrativos, o objetivo é a divulgação da doutrina espírita. E é por isso que nós reunimos aqui esta sede de matérias espíritas para que possa atender às suas necessidades, estudo, lazer, pesquisa. Você encontra aqui na nossa página Estação da Luz Espírita os livros da codificação, obras suplementares, entrevistas, palestras e os programas da Web Rádio Estação da Luz de Natal e Web Rádio Cristo Consolador de São Paulo. Ou seja, um acervo que atenda às suas necessidades, sem fins lucrativos. O objetivo é a divulgação da doutrina espírita. E agora eu convido você para nos acompanhar na reprodução de mais esse trabalho imperdível. Muito obrigado mesmo pela sua companhia e vamos juntos! Sábado, 15 de junho, 20 horas e agora 3 minutos. Mais um dia com vocês aqui, onde estamos estudando este livro maravilhoso, Paulo e Estevão, de Francisco Cândido Xavier, Psicografia do Espírito Emmanuel, com as bênçãos de quem? Com certeza Paulo de Tarso, Jesus Cristo, toda aquela turma que passou, Pedro, e toda aquela turma que é citada aqui nesse livro, Gamaliel, só gente do bem, né? E junto comigo, quem? Essas meninas também que são do bem, e vocês que estão aí nos acompanhando hoje, no presente momento, ou que nos acompanharão no futuro, porque este programa é gravado para você e para aqueles a quem você fizer chegar, tá bem? Então eu vou falar oi primeiro para a nossa Renata Gonçalves, que é a convidada da semana. Convidada, convidada, né, Renata? Já me sinto em casa. Eu sou o membro da família dessa semana. Posso falar assim? Pode. É uma alegria estar aqui novamente para refletir, né, um pouco, aprender, né? Acho que, em primeiro lugar, a gente aprende, antes de qualquer reflexão, acerca dessas páginas tão abençoadas que abrem o nosso entendimento com relação à vivência cristã, que a gente precisa adotar para as nossas vidas, né? São exemplos maravilhosos, exemplos atuais que a gente precisa ter como referência. A gente aprende na doutrina, né, que Jesus é guia e modelo para a humanidade, e a gente vai fazendo, assim, alguns modelos provisórios para que a gente possa aprender qual caminho chegar até Jesus, que é a nossa meta final. Então, a gente vai vendo exemplos de pessoas que lutaram como a gente, que caíram, que erraram, mas que souberam superar, né? Para a gente aproveitar esses exemplos e nos abastecer na jornada. Exato. E a gente estava falando no começo, aqui, antes de entrarmos aqui ao vivo, falando exatamente sobre a juventude, né? Esse trabalho da juventude. Poxa, se esse livro fosse lido por essa juventude que está em busca, né, de respostas, porque quando a gente é adolescente, a gente tem tantas perguntas, né? Tantas perguntas, e esse livro traz muitas respostas de uma forma muito, muito próxima da gente. Não é nada mágico, é tudo muito real, com personagens reais, né? É muito interessante isso. Tem dificuldades? Tem, e é o que mostra para esses jovens que ainda não aprenderam a lidar com as suas dificuldades, com os sofrimentos,
né? E aí a gente vê aqui exemplos magníficos. Mas não vamos continuar aqui, vamos voltar aqui agora para falar com a Sônia Paula. Ora, muito boa tarde, ou bom dia ou boa noite, de acordo com a hora que forem escutar. Já sabem que o programa está gravado, portanto podem escutar em qualquer altura. Como diz a nossa querida Eurídice, também pode ser um programa do futuro, vai depender do dia em que estejam a ver. Também queria dizer que estou muito feliz de ter aqui a Renata connosco, estar com a Eurídice como sempre. E também queria dizer que não são só os jovens que devem ler este livro, todos nós, sem exceção, que é o que estamos a fazer, porque na realidade muitos de nós ainda somos crianças espirituais. E que estamos ainda em aprendizado e também não sabemos encarar muito bem as contrariedades da vida, os nãos de Deus, os nãos dos outros, principalmente os nãos dos outros. Não é fácil e não é uma coisa que nós saibamos gerir bem, porque como nós aprendemos a observar os nossos pais e muitas vezes os nossos pais também não nos sabem fazer, acaba por ser difícil nós conseguirmos encarar as coisas de uma forma diferente, a não ser que já tenhamos uma conquista espiritual para esse efeito, como no caso de um Gesiel ou de um Estevão. Mas isso, um dia devemos almejar esse voo, há alguns que já têm esse voo, outros estamos a caminho. Exato, estamos todos a caminho juntos uns dos outros aqui, e se a gente tendo esse estudo e atraindo para perto da gente pessoas especiais, o nosso caminho fica mais leve, né? Pessoas especiais e aprendizados especiais, que a gente aprende a lidar com a nossa dor, aprende a espalhar a nossa alegria, né? E, aliás, encontrar a alegria dentro da gente, que às vezes a gente nem sabe que tem essa paz de espírito dentro da gente, que acontece exatamente quando a gente descobre Jesus, né? E todos os ensinamentos, tudo que ele passa, quando a gente começa a compreender ele, não quer dizer que a gente vai ser sempre essa passividade no mundo, não, porque estamos num planeta de ainda provas e expiações, caminhando para a regeneração, então a gente ainda vai ter momentos assim de boas quedas, mas o importante é que dura logo a gente já levanta, porque já está tudo aqui e tudo aqui, né? Já está aqui, ó, no coraçãozinho. Meu coração está um pouco alto, mas é que não dá para vocês verem. A gente vai guardando. E como vai guardando, eu já vou dizer aqui para a gente fazer a nossa oração de abertura, né? Para continuar o projeto, né? Continuar esse estudo maravilhoso aqui, tá? Sônia, você arruma depois aí embaixo enquanto eu faço a oraçãozinha? Já estou a fazer. Tá bem. Então, vamos fazer a nossa oração, tá bom? Você me dá licença, Renata, para este momento, partilhar contigo o nosso momento de vibrações, onde levamos a nossa mente ao nosso Mestre Jesus, neste momento, pedindo a Ele que esteja conosco, nos amparando, nos orientando, nos auxiliando durante esse estudo estudo dos seus ensinamentos, né, para que possa realmente ser penetrar em nossa alma, na nossa consciência, no nosso coração, e a gente, aí quando formos colocar em prática, através da caridade, com os nossos irmãos, que possamos realmente lembrar disso de uma forma muito mais fácil, que possamos estar nessa conexão contigo, Mestre Jesus, de uma forma muito mais fácil. E é o que eu sempre digo, que possamos estar contigo, não somente o Senhor estar conosco, mas nós estarmos contigo, trazendo para dentro da nossa vivência, dos nossos pensamentos, das nossas ações, tudo aquilo que o Senhor nos mostrou quando cá esteve. Então, nos colocamos à sua disposição na compreensão desse texto, desse livro, e também nos colocamos à sua disposição para tentarmos a cada dia sermos melhor do que o dia anterior. Esteja conosco e possamos nós, neste momento, estar contigo. Então, né, meninas? Vamos lá. A gente está falando... Nós acabamos, né, sobre o capítulo 8, né, que era a morte de Estevão, e agora nós estamos entrando no capítulo 9, que vai falar sobre Abigail cristã. Ainda estamos na parte 1 do livro, né? E o capítulo 9 vai falar sobre Abigail cristã. Então, dando um pequeno resumo para quem ainda quem não lembra, né, da parte passada, Estevão foi apedrejado, né, acabou falecendo, desencarnando, diante da irmã, diante de Saulo, né, diante de Saulo, e neste momento do apedrejamento, ele entrega Abigail para Saulo de Tarso, né?
dizendo que, ele pergunta, né, quem é este homem, né, que se merece o coração dela, com certeza merece também a compreensão dele, e entrega a irmã para que seja feliz junto com Saulo. E ele tinha acabado de ver Jesus, olha só, gente, no momento dele de violência humana, né? Ele não se rebelou e ele fez o quê? Viu Jesus, recebeu de Jesus o carinho, né? Sabendo que ele ali percebe que ele está indo embora e ele vai mais, se entrega pacificamente para esse momento. Ele só volta quando ele vê a irmã Abigail, né? Que foi uma bênção para os dois esse momento, né? Para os três, para Saulo também. Mas Saulo leva um choque quando isso tudo acontece, porque ele não imaginava, não podia passar pela cabeça dele que aquela pessoa que ele perseguiu tanto, o motivo de tanta raiva dele e tanta inveja, era o irmão da Abigail. Estevão era Gesiel, o irmão de Abigail, a sua amada. Então, nesse momento, ele leva um susto, um choque tão grande, né? E entra numa... Eu até falei na vez passada, ele devia estar num momento de solidão tão grande, porque ele sabia que ali, por causa disso, por causa do orgulho, por causa de toda a situação, e por causa do orgulho dele, ele estaria perdendo a mulher amada. Não por vontade dela, porque ela ainda... o amor dela era tão grande que ela perdoa o que ele fez com o irmão e se coloca, tenta entender o marido, mas ele não tinha essa grandeza espiritual que tinha a Abigail, e ele decide, então, naquele momento, colocar tudo abaixo. Cancela o casamento, e a única coisa que ele pensa naquele momento é como vai ser, como eu vou me justificar, né? Não a única coisa, mas uma das coisas que ele pensa é como ele vai se justificar diante da sociedade, sabendo que ele matou o cunhado, né? E o cunhado era um cristão seguidor do Nazareno, né? Então agora a gente vai entender, vai começar uma história que quando isso tudo acontece, Abigail, ela se desperta para quem é este Nazareno que eleva o irmão a ponto de morrer em nome dele, né? Quem é este homem? E o irmão, que não era nem um louco, que não era e nem um desrespeitador das leis mosaicas, né? Era esse Estevão, esse Gesiel que ela conhecia. Por que ele amou tanto este Jesus? Quem era esse Jesus? Então, isso despertou na Abigail o motivo, a vontade de conhecer este Jesus, porque não podia ser alguém que não merecesse a consideração dela, visto o que foi feito com o irmão, o respeito que o irmão tinha por ele, né? E ela não só, ela obviamente, ela volta, né, para a casa de Zacarias e Ruth, né, que são os que adotaram ela da morte do pai. E lá ela volta muito fragilizada diante da situação, e ela volta um pouco fraca, mas aí começa o despertar espiritual de Abigail. Faltou alguma coisa, meninas? Não, até já adiantaste uma parte que ainda não lembro. Mas sim, podes, à vontade. A gente já lembra, ela já voltou. Eu parei onde ela voltou lá para a casa de... Não, acrescentaste a parte fraca. Eu estou a brincar contigo. Tá bem. Então, olha, eu vou fazer a leitura e vocês, como sabem, né, podem interromper após o final. Eu paro após o final do parágrafo para a gente não perder o sentido da situação. Nós estamos na página 155. A Renata tem o mesmo livro que... Não, o teu é mais velho, né, Renata? O meu é mais velho. O meu está na página 208. E o da Sônia é 155, né, Sônia? Ok. É o mesmo que o teu. Iniciando o capítulo. Capítulo 9, Abigail cristã. Desde o martírio de Estevão, agravara-se em Jerusalém um movimento de perseguição a todos os discípulos ou simpatizantes do caminho. Como se fora tocado de verdadeira alucinação, ao substituir Gamaliel nas funções religiosas mais importantes da cidade, Saulo de Tarso deixava-se fascinar por sugestões de fanatismo cruel. Falta uma coisa, isso no resumo. Gamaliel se aposenta e vai conhecer Jesus no deserto. Pode falar, Sônia. Pronto, eu achei interessante esta questão aqui do fanatismo, porque é realmente o problema, além de outros, que é o orgulho e o egoísmo, que é chaga a todos nós, que isso tem o nosso também salvo, é o fanatismo. O fanatismo leva muitas vezes a grandes dores. E há uma frase de um filósofo espanhol que cresceu nos Estados Unidos da América,
que se chama George Santayana, vamos dizer assim, o fanatismo consiste em intensificar os nossos esforços depois de termos esquecido o nosso alvo. Qual é o nosso alvo? No caso do Saulo, o alvo dele eram os 10 mandamentos, que é as leis que vieram de Deus, não é? E nos 10 mandamentos, vem lá a falar uma das primeiras. O primeiro mandamento é adorar a Deus e amá-lo sobre todas as coisas com todo o nosso entendimento, não é? E com todo o nosso coração. Mas depois tem lá um outro mandamento, que é o 5º, que diz não matar. Que nós vamos acrescentar nem causar outro dano no corpo ou na alma, a si mesmo ou ao próximo. Então ele sabe que não deve matar. E o que ele está a fazer aqui é incitar uma perseguição. Não só mandou matar o Estevão, como está a incitar uma perseguição a outros que tiveram que de alguma forma, encontrar forma de fugir a ele, que muitas vezes não era possível, porque ele fazia os julgamentos. E então nós precisamos compreender que nós não podemos esquecer que a lei divina diz que nós não podemos lesar o outro. E eu sabia disso, porque está lá. O que é que se propôs a esta lei divina? As leis de Moisés, que eram as leis humanas, como nós temos na nossa sociedade. Na nossa sociedade, nós temos coisas que compactuam com coisas que não são corretas. Vamos para os Estados Unidos da América. Existem estados que não têm pena de morte e existem estados que têm pena de morte. E todos eles se dizem cristãos. Mais uma vez, não estão seguindo a diretriz inclusiva do Mestre, que diz amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos. Amar ao próximo como a nós mesmos significa não matar também. Nós não gostaríamos que nós morrêssemos. Então nós precisamos de compreender que as leis civis ainda não são de acordo com as leis divinas. À medida que nós vamos progredindo, em termos de moralidade e de intelectualidade, e que nos permite fazer o raciocínio e compreender que não faz sentido se de um lado diz para não matar e a seguir autorizar a matar, há qualquer coisa aqui que não está certa. Portanto, é preciso raciocinar, é preciso pôr em questão. E o fanatismo dele não lhe permite fazer isso. O que é que o cega? O orgulho. A sua maior chaga. E é a nossa maior chaga. É o que nos chega a todos nós. Porque, na realidade, há pouco estava brincando com a Iride, se a Iride fosse outra pessoa, ela poderia ter reagido de uma maneira diferente. Ela poderia ter reagido de uma maneira melindrosa. E nós precisamos de compreender que nós só reagimos de determinada maneira porque ainda temos o orgulho a funcionar. A mesma coisa que ela fizesse isso comigo. Era a mesma coisa. Então, o que é que acontece? Nós precisamos de compreender que o nosso orgulho acaba por fazer com que a gente faça muitos disparates. Mas a fé cega, que é o que quer dizer fanatismo, a fé cega, a fé sem raciocínio, faz muita dor. Aqui estamos a ver a primeira perseguição aos cristãos. Não foi a única. Nós tivemos as cruzadas e nós tivemos a Inquisição. Tudo isto já fala por si só. Mais uma vez, pela intolerância, utilizando como mote a intolerância religiosa. Quando os portugueses foram para o Brasil, nós levámos a nossa religião cristã, mas também houve intolerância religiosa. Então nós precisamos muito compreender e entender que não faz sentido amar a Deus lesando a sua própria criação, que somos todos nós, inclusive a própria natureza. Querida Renata. A gente observa, né, no comportamento deles que a lei ela era aplicada de uma maneira a ser aplicada aos outros externamente com rigor muito mais do que ela era aplicada entre eles. Uma incompreensão, na verdade, um excesso de rigor. E quando a gente vai olhando historicamente por que eles eram tão rigorosos, isso teve um papel fundamental até para a vinda do próprio Cristo. Porque o rigor fez com que a lei, para eles, ela permanecesse quase que inalterável. E isso foi berço para o nascimento da nossa civilização cristã. Eles deram a possibilidade de algo se construir em cima daquela base que eles tanto lutaram para manter inalterado. Eu não estou querendo dizer que o excesso de rigor ele é algo que a gente não pode viver sem ele. Mas a gente vai ver que a justiça, ela está na base do cristianismo, para depois vir o amor. Então é necessário que a gente tenha fundamentado em nós a justiça. Aquilo que é certo, aquilo que é errado, e a gente vai buscar. Só depois de consolidado esses princípios dentro de nós, é que a gente dá espaço para o nascimento do amor verdadeiro. Porque quem não é justo não ama. A gente tem lá, está lá no Livro dos Espíritos, lei de justiça, de amor e de caridade.
Por que ela não existe separada a lei de justiça e os espíritos colocam ela junto com o amor e com a caridade? É porque é uma tríade que vai nos sustentar. Então a gente vê ela muito clara no comportamento dele, na fé deles ali de querer manter as coisas daquela maneira. E isso vai ser modificado assim como nós. Quando a gente olha a nossa própria evolução, a gente precisa de disciplinar o instinto. E muitas vezes esse processo de disciplinar o instinto, ele exige esse rigor, essa disciplina, para que a gente possa desenvolver os atributos da razão, do sentimento, mais adiante, né, na caminhada evolutiva. Deus aproveita tudo para o bem. Sim. Certo, inclusive ele, o próprio salto está a ser aproveitado. Nós vamos agora, uma parte que eu não vou avançar, que a nossa Eurídice vai ler, que vai dar a entender isso, não é? A Eurídice. Continuando. Impiedosas devassas foram ordenadas a respeito de todas as famílias... Dá para ouvir que tem um barulho aqui? Impiedosas devassas foram ordenadas a respeito de todas as famílias que revelassem inclinação e simpatia pelas ideias do Messias Nazareno. A igreja modesta, onde a bondade de Pedro prosseguia, socorrendo os mais desgraçados, era rigorosamente guardada por soldados, com ordem de impedir as prédicas que representavam o brando consolo dos infelizes. Obcecado pela ideia de resguardar o patrimônio farisaico, o moço tarcense entregava seus maiores demandos e tiranias. Homens de bem foram expulsos da cidade por meras suspeitas. Operários honestos e até mães de família eram interpelados em escandalosos processos públicos que o perseguidor fazia questão de movimentar. Iniciou-se um êxodo de grandes proporções, como Jerusalém de há muito não se via. A cidade começou a despovoar-se de trabalhadores. O caminho havia seduzido para suas doces consolações a alma do povo, cansada na incompreensão e no sacrifício. Livre das prestigiosas advertências de Gamaliel, que se retirara para o deserto, e sem a carinhosa assistência de Abigail, que lhe facultava generosas inspirações, o futuro rabino parecia um louco, em cujo peito o coração estivesse ressequido. Debalde, mulheres indefesas suplicavam-lhe piedade. Inutilmente, crianças misérrimas pediram complacência para os pais abandonados como prisioneiros infelizes. Eu queria ressaltar o seguinte: esta perseguição permitiu que o cristianismo se espalhasse. Portanto, ele, achando que estava a fazer algo, né, em defesa das ideias que ele tinha, da sua forma fanática, ele estava a fazer com que o cristianismo chegasse a outros locais, até que ele se espalhasse. Na realidade, tudo é aproveitado por Deus, como dizia muito bem a nossa Renata, porque aqui está a prova que esta perseguição e outras perseguições que existiram ao longo do tempo, inclusive dos próprios judeus, permitiram que se espalhasse a ideia de um Deus único. Então nada é ao acaso. Tudo é aproveitado por Deus. Não há nada que aconteça no nosso universo, que é a criação de Deus, que Ele não saiba que vai acontecer. Isto é importante para nós, porque tudo é aproveitado. Ele cria-nos simples e ignorantes de experiências, espera de nós a cooperação para o seu reino. Somos nós que somos, como nos diz o Gênesis, as mãos de Deus, não é? Na Gênesis do nosso querido Kardec, as mãos de Deus, figurativamente, agindo na vida uns dos outros. Mesmo quando agimos de uma forma assim, intempestiva como ele está agindo, pelo seu orgulho ferido, pela sua cegueira, pelo seu fanatismo, ele não dá, pela sua dor, não é? Porque não foi fácil, como muito bem a Eurídice falou semana passada, não é fácil perder o amor da vida dele, e ele aqui diz que o coração dele ficou mais enriquecido, porque falta-lhe as suas esperanças. Ele verdadeiramente amava Abigail. E isto é difícil, quando nós deixamos o orgulho sobrepor-se ao amor. Nós vamos crescer espiritualmente quando nós conseguimos sobrepor o amor ao orgulho. O amor está em nós, está às vezes de alguma forma aniquilado pelas nossas ervas daninhas do egoísmo e do orgulho, que não nos permitem dar o braço a torcer. E isto é importante nós compreendermos.
Claro que se o amor falar mais alto, mais cedo ou mais tarde isso acontece, nós darmos o braço a torcer, e Deus espera isso de nós. Né? Ele sabe que um dia nós vamos despertar. Ele sabe que um dia, através das leis da reencarnação, nós vamos conseguir tocar o coração uns dos outros, de alguma maneira, por um gesto, por uma palavra, por um ato qualquer, por um sorriso. Há aquela história que eu gosto muito, que é verdadeira, daquele menino que tinha levado tudo o que tinha na escola nos Estados Unidos para casa, e nós sabemos que nos Estados Unidos as coisas, quando estamos no ano, ficam na escola. E ele, naquele dia, levava e não era suposto levar para casa. E cruza-se com um rapaz, e o rapaz bate nele e caem os livros. O rapaz desce, o que ele não conhece, pega, ajuda-o a pegar nos livros e começa a conversar com ele, e como eles vão para o mesmo sítio, vão juntos e tornam-se amigos. Chegam à faculdade, terminam a faculdade, e nessa altura em que terminaram a faculdade, o rapaz que tinha levado os livros naquele dia diz-lhe assim: muito obrigada. Eu naquele dia ia terminar com a minha vida. O teu gesto de conversares comigo salvou a minha vida. Então, muitas vezes nós não sabemos que um gesto nosso deste tipo pode salvar a vida. No nosso caso, o nosso Saulo de Tarso, o gesto de todos aqueles que fazem parte da sua vida vão salvar a vida. Gamaliel, Estevão e Abigail. Todos. E depois Cristo. Quando ele vai, a gente já sabe, né? Na estrada de Damasco. Mas o gesto de cada um, a forma como eles encaram a morte, a forma como eles vivem as coisas, como Gamaliel se retirou, né? Ele neste momento já não tem Gamaliel para o controlar. Aqui diz isso. Gamaliel controlava o seu espírito impetuoso, porque ele tinha certa autoridade sobre ele. A partir do momento que ele sai, ele passa a fazer tudo o que lhe apetece, sem ter o controle daqueles que o amavam. Mas, mais uma vez, é um momento de despertar. E isso nós vamos compreender que vai ser exatamente isso. Parece que ele está perdido, não é? Mas não está. Nenhum ser da criação divina está perdido, mesmo aquele que nós consideramos que está perdido. Ele aqui é um perseguidor, ele manda matar pessoas, e mesmo assim conseguiu. Numa vida, coisa que nós muitas vezes não conseguimos, voltar ao bom caminho. Querida Renata. A gente vê que ele vai agir aqui de uma maneira muito apaixonada, em virtude do coração ferido que ele trazia, né? Então, para além de perseguir um ideal religioso, ele vai agir ali tentando resolver uma dor interna que ele trazia, né? Procurando um culpado por aquela dor. E quantas vezes a gente não sofre nesse mesmo movimento, né? Porque a gente tira a responsabilidade que a gente precisa ter. Quando eu procuro um culpado, eu tiro a minha capacidade de resolução do problema. Então, a gente tem que pensar, né, onde realmente está o conflito. Ainda que exista um conflito externo, o grande problema está na maneira com que a gente responde a ele, né? Então, a gente tem que ter muito critério, muita sabedoria, né, no nosso movimento, para que a gente não misture os nossos... É muito difícil não misturar, porque a gente projeta tudo nas pessoas, no trabalho, nos filhos. Por isso que o autoconhecimento é tão importante, para que a gente possa barrar um pouquinho isso e não fique se derramando demais nas pessoas e nas relações, né? Lidando muito com os outros, com essas nossas regiões de sombra muito deflagradas, né? Muitos conflitos nascem daí, grande maioria, né? São os traumas que a gente traz da infância, que vão dificultar os nossos relacionamentos. Aí a gente vai rever, né, personagens traumáticos em todas as relações. Enfim, não é o nosso tema a gente aprofundar muito nisso, mas a gente vê ele é um coração ferido, e por ele não trabalhar essa ferida no íntimo do coração, ele vai se comprometer ainda mais. Porque ele poderia ser um perseguidor, mas ele, aqui nesse período, ele vai ser mais ferrenho porque ele está com o coração ferido. O que eu acho extraordinário nesse parágrafo é quando ele vai fazer referência a que a Igreja do Caminho continuava trabalhando, muito embora fosse proibido o culto. Olha como é que é interessante que a treva não pode com o bem. A treva não pode. Apesar de toda perseguição, o hospital, escola, creche, orfanato, que era tudo que a Casa do Caminho contemplava, continuava trabalhando. O que eles iam fazer? Qual que seria a justificativa para fechar uma obra social daquela magnitude, daquela expressão?
Outra coisa que eu acho interessante é que quando ele faz a referência para nós aqui, que a Jerusalém ficou sem trabalhadores, né? Porque os trabalhadores começaram a ir embora. Aí a gente imagina assim, as faixas etárias que a mensagem de Jesus atingiu, que era um pouco do que a gente estava falando antes da gente abrir a sala, né? Sobre a juventude participar do movimento espírita, né? Então a gente vê aqui, porque essas pessoas que estavam na idade de trabalhadores eram jovens. Não apenas os jovens eram tocados, mas tinha algo ali na mensagem inicial de Jesus que estava despertando muito mais os jovens do que hoje a gente está conseguindo, né? Que a gente vê muitas vezes, infelizmente, tem modificado um pouco as casas espíritas esvaziadas desse movimento de jovem. Mas por quê, né? Porque a gente tenta repetir padrões, né? Às vezes a gente tem uma maneira de fazer, uma maneira de ensinar as coisas que remetem a um passado que precisa ser modificado, que precisa acompanhar, né? A questão da dinâmica específica, né? Sim, a Euridice falava no início, né, Euridice? Olha, seria uma maravilha os jovens lerem esses livros. E como ler esse livro, né? Como fazer esse livro ser interessante para a juventude, para que ele seja referência de vida para eles também. Porque se a gente vai fazer um estudo igual nós, né, na faixa etária que nós estamos, a gente fica ali 1 hora lendo um livro e comentando, lendo um livro e comentando, mas o jovem interessa por isso? Não. O jovem precisa da multimédia, que é o que ele está habituado a hoje em dia. Pode ser também através de teatro. Eu achei muito interessante, permite-me, e eu vou fazer referência à querida Marina, à turma da querida Marina, porque eu achei interessante que os jovens fizeram uma apresentação de 3 minutos, não mais do que isto, sobre os direitos humanos. Cada um tinha um artigo do direito humano. E eles conseguiram colocar lá tudo, sem precisar de ser exaustivo, com a mensagem que precisavam de passar. E depois achei interessante que numa das apresentações da Marina, que era sobre um projeto que eles tinham que fazer para levar à Câmara Municipal, e tinha uma parte mais técnica, elas fizeram isso com um pequeno teatro de início, falando da parte técnica, mas pondo um teatro de início. Então, nós, se quisermos, podemos mobilizar os jovens, até nós próprios, amamos a música, nós podemos trabalhar. A casa de Eurípides, que é uma das casas que eu frequento e que a Eurípides também frequenta, elas fizeram um concerto que é Convívio de Crianças Espíritas em Portugal, que é todos os anos, e cada grupo levou um trabalho. E o que eles levaram foi uma música que as frases saíram deles sobre o amor. Do trabalho deles, na aula de evangelização, eles escreveram uma frase, juntou-se as frases de todos e fez-se uma música. E que eles depois... Foi muito interessante, porque eles fizeram um coraçãozinho e colocaram cada uma das frases que fazia parte da música lá a fazer o coração, que era o amor, que era o tema. E eles cantaram essa música feita por eles, com uma temática evangélica, de autoria própria. Vocês compreendem? É possível passar a mensagem sem precisar de ser secante, não é? Como nós usamos secante para aborrecimento, para ser aborrecido. Pronto, então nós podemos fazer isso. Então eu acho que a Renata tem toda a razão. E mesmo nas casas espíritas nós podemos fazer mais coisas. A música, colocar a música nas apresentações, porque ela também... Muita coisa. Tu fazes isso na evangelização, não é? Porque tu cantas naturalmente, fazes o teatrinho com os fantoches. Portanto, essas coisas são muito úteis para falar, passar a mensagem. O que é que Jesus fazia connosco? Usava os meios da época, parábolas, que eram as coisas do nosso dia-a-dia para ficarem em nós, né? Nós, com o tempo, passámos a usar fábulas, que é a mesma coisa. As fábulas de La Fontaine, no fundo, são exatamente passar ideias, ensinamentos para nós, e que ficam no nosso subconsciente, desde criancinhas. Então, isso é crianças ou jovens, o que seja. Então, eu acho que a Renata tem toda a razão neste aspecto. E o último ponto, né, que quando a referência ao Gamaliel e a Abigail, nós temos, né, pessoas de referência na nossa vida. E a gente precisa acionar essas pessoas porque elas podem nos livrar, né, de muitas dificuldades. E às vezes a gente caminha como se a gente fosse sozinho. E a gente tem que amparar as pessoas. É claro que assim, a gente tem um limite, né? Então eu estou vendo que uma pessoa está entristecida, o quanto que eu posso chegar, eu não posso chegar, eu vou invadir a vida daquela pessoa, não. Mas olha, tá tudo bem, quando a gente cumprimenta, né? Não sei se é em Portugal faz isso, a gente fala, né? Oi, como vai? Mas
faz parte de uma fala, mas a gente, na verdade, não quer saber como a pessoa está, né? É como vai e você... Eu acho, né, Sônia? Ordem de ideias que a pessoa resolva te responder. E a hora que ela resolve te falar como que ela está de verdade, você fala, ai, meu Deus. Nós usamos parecido. Está tudo bem? É mais ou menos a mesma coisa. Como vai ou está tudo bem? Nós usamos o está tudo bem. Mas na realidade nós não estamos à espera da resposta. É mais coloquialmente. Ela tem razão. É a mesma coisa quando nós dizemos, olha, permite-me falar. Ela já sabe que a gente não vai... Ou seja, a gente diz isto por dizer. Nós não esperamos que a pessoa nos dê autorização. Nós começamos logo a falar. Portanto, até falávamos disso recentemente, que ela até falou sobre isso. Nós usamos, dá licença, mas na realidade nós não estamos a pedir licença. Nós avançamos logo. Nem olhamos para a frase que estamos a dizer, é maquinal, já é um hábito. Portanto, sim, Renata, é igual aqui também. E fala, por exemplo, para criar uma criança precisa de uma aldeia, né? Tem aquela expressão. E a gente tem que ter essa percepção, porque quando a gente fala, por exemplo, a tarefa de educar é de quem, né? Porque aqui ele é um aluno, né? Ele é um irmão deseducado, digamos assim. Né? Quem é a tarefa de educar? É de todos, né? Todos temos a tarefa de educar uns aos outros, de orientar a caminhada uns dos outros. Então, se a gente sabe que está vivendo um problema, por que não pedir ajuda? Às vezes a ajuda não está na pessoa, mas ela sabe dizer aonde aquela ajuda está. Olha, aconteceu isso comigo. Quando aconteceu isso comigo, eu procurei esse caminho. E assim vai. Então, a gente não pode agir simplesmente pela gente. E eu não estou querendo dizer de dependência. Olha, eu não faço nada sem consultar as pessoas. Mas a gente pode, né, na medida do equilíbrio, contar com essa assistência, né? Resgatar as figuras de autoridade que a gente tem na vida, que seja o pai, a mãe, né, um amigo, alguém dentro da casa espírita. Não vamos sofrer sozinhos. Não é? Tem tristeza? Procura um coração para dividir. Exato. É muito importante. Uma outra coisa que está aqui, que eu acho que nós devíamos falar. Homens de bem foram expulsos da cidade por eras suspeitas. Suspeitas, nem sabiam se eles estavam mesmo a ser cristãos. Portanto, se eles estavam mesmo a seguir o Cristo. Simplesmente alguém disse e eles foram expulsos. A gente tem que pensar muito sobre isso. Injustiça foi cometida, né? Muita injustiça. Mas aí a gente faz, esse é um ponto interessante, porque assim, existe a injustiça, mas não existe os injustiçados. Porque todos estão inseridos na lei de causa e efeito. Então, se aproveitou muito para que houvesse aí um tratamento de beleza para muita alma nesse momento de dor, como todos os momentos de dor que a gente vivencia. São tratamentos para o espírito, né? Isso é bom, muito bom lembrar, Renata. Ainda tem outro detalhe que a gente vai ver no decorrer do livro, do restante do livro, uma boa parte, é que Saulo era um louco, mas ele não ficou louco sozinho. A gente viu antes, quando ele quis que o julgamento fosse a vontade dele, né? Ele atraiu outros que estavam no mesmo padrão, ou vibratório, ou piores, para poder auxiliar. Então, nesse momento dele, que aqui neste momento, ele era ele era o chefe do Sinédrio, né? Então, imagina, os puxa-sacos, começa por esse, né? Porque ele era a pessoa mais importante. Olha quem que ele atraiu, né? Ele era das mais importantes. Olha quem ele atraiu. E ainda assim, as ações dele, os pensamentos, a raiva, o ódio dele atraiu tanto encarnados de mesmo padrão ou padrão inferior, como para nós espíritas, desencarnados que pensavam igual, que queriam igual. Quantas pessoas não denunciaram cristãos simplesmente porque não ia com a cara? Né? Então, isso a gente vai ver aqui no decorrer do livro o que vai acontecer. O moço de Tarso parecia dominado por uma indiferença criminosa. As rogativas mais sinceras encontraram no seu espírito um rochedo áspero. Incapaz de compreender as circunstâncias que lhe haviam modificado os planos e esperanças da vida, imputava o insucesso dos seus sonhos de mocidade àquele Cristo que não conseguia entender. Odiá-lo-ia o tempo que vivesse. Não sendo possível encontrá-lo para uma vingança direta, persegui-lo-ia na pessoa dos seus caudatários, por meio de todos os caminhos. A seu ver, era ele, o carpinteiro anônimo, o causador dos seus fracassos em relação ao amor de Abigail.
agora envenenado no seu coração impulsivo por sentimentos estranhos que dia a dia cavavam profundos abismos entre sua figura inolvidável e as lembranças que lhe eram mais carinhosas. Não mais voltara à casa de Zacarias. E embora os amigos da estrada de Jope instassem por suas notícias, mantinha-se irredutível no círculo de seu egoísmo sufocante. De vez em quando, sentia-se premido por uma saudade singular. Experimentava imensa falta da ternura de Abigail, cuja lembrança nunca mais se lhe havia apartado da alma enrijecida e ansiosa. Mulher alguma poderia substituí-la no carinho do seu coração. Entre angústias extremas, recordava a agonia de Estevão, sua invejável paz de consciência, as palavras de amor e de perdão. Em seguida, via a noiva genuflexa, implorando-lhe amparo com um clarão de generosidade nos olhos súplices. Jamais esqueceria aquela prece angustiada e comovedora que ela fizera ao abraçar o irmão nos derradeiros instantes da vida. Não obstante a perseguição cruel que o transformara em mola central de todas as atividades contra a igreja humilde do caminho, Saulo sentia que as suas necessidades espirituais se multiplicavam no espírito sedento de consolação. Não precisa nem levantar o dedinho, Sônia, já olha. Descansa o dedo. Eu acho maravilhoso vários pontos daqui, mas um dos que me faz mais chamar a atenção é o último, né? Da consolação. Ele já precisa de consolação. Mas é interessante, ele já não tem o Estevão como inimigo. Ele já olha para o Estevão de uma maneira diferente pelo ato de perdão que ele fez e ser irmão de Abigail. Ele passou a substituir a imagem de quem o tinha ferido no seu orgulho pela imagem do Cristo, que era para ele o responsável por ser ele o criminoso que matou o irmão da sua própria amada e que fez com que ele não pudesse corresponder às suas ânsias de felicidade casando-se com ela por decisão própria. A decisão dele, porque ela não teve problemas nenhum com isso, ela não se importava de casar com ele, só que ele não, o orgulho, como se falava no início no resumo, o orgulho não conseguiu entravar. E depois há um outro ponto que eu acho aqui interessante, ele tenta sufocar, né, o desejo, né, de ir, mas não consegue, porque ele ama. E quando nós amamos alguém, por mais que a gente tente sufocar, vai sempre a memória vir, porque é uma lembrança, ele tem uma lembrança feliz com a Abigail. A Abigail teve um impacto nele verdadeiramente de amor. E era alguém que de alguma forma ele valorizava imenso. Nós sabemos isso, não é? Ele valorizava inclusive a opinião dela, não é? A forma dela estar. Ele correspondia àquilo que ela lhe sugeria, como quando ela disse para dar a última oportunidade ao Estevão, sem ela saber que era o irmão, de poder dizer que abjurava Jesus e que voltava às leis mosaicas, e assim sucessivamente. Ele sempre ouviu. Da mesma forma que ele poderia não concordar com Gamaliel, mas cada vez que Gamaliel lhe pedia alguma coisa, ele de alguma forma correspondia. Porque amor. Era o mestre dele, que cuidou dele. E que ele reconhecia nele, porque nós vimos como é que ele descreve Gamaliel, ele reconhecia dele a bondade. E como disse a Renata, nós nunca conseguimos encontrar o bem. O perdão de Estevão teve um impacto imenso nele. Está aqui a prova. Já olha para ele de uma maneira diferente. Se nós agirmos no amor, nós vamos, de alguma forma, fazer com que haja a possibilidade de os ódios cessarem. Ele já não odeia o Estevão. Porque o ato dele no final foi de perdão. E era o irmão da Abigail, que ele já tinha ouvido falar. A Abigail tinha de transmitir esse amor dela para ele. Então faz pensar, faz refletir, não é? Faz pensar muito como é que nós podemos fazer a paz no mundo. A paz que porque ele tanto precisa, que é a consolação. A consolação dele é a paz de consciência. É estar em paz com as leis divinas, que é a consolação de todos nós. Não é verdade, Renata? É isso mesmo. Esse parágrafo tem um pouco do que a gente falou, né? Da questão da projeção que ele vai fazendo, das feridas que ele está trazendo, né? E a gente vai refletir, né? Porque a lei de Deus está escrita na nossa consciência, igual a gente aprende lá no Livro dos Espíritos. E todas as vezes que a gente fere a lei, a gente está ferindo a nós mesmos. Por isso ele está atormentado. Por isso que a gente busca reparação. Então, a reparação dos erros que a gente comete, ela não é assim algo só do campo da razão, não. O nosso corpo inteiro, a nossa alma, nos movimenta em prol de buscar
aquela resolução daquele conflito interno que a gente se coloca quando a gente fere a lei. Então, ele não agiu no bem. E isso gerou esse tormento, e por mais que ele busque essa vingança, ele não encontra a paz que ele está achando. Então, ele persegue uma família, persegue outra família, e a paz não chega, porque a paz ela não é edificada dessa maneira. Isso é uma lição muito valiosa para a gente, porque onde que a gente está alicerçando, né, a nossa paz, a nossa tranquilidade? Onde que a gente está buscando? Então, enquanto a gente não repara, a gente não encontra aquela tranquilidade. E é uma tranquilidade que a gente tem... Ao papai aí. Ei, pai. Eu falei, eu conheci esse sobrenome de algum lugar. Meu pai, minha mãe também já deu boa tarde aí, Maria Ribeiro. Ah, lá. E a Maristela, tia querida do Glauco, também já deu oi, aproveitar para cumprimentar todos os corações amigos. A gente tem nessa lei impressa na nossa consciência, e à medida que a gente evolui, é que a gente vai estar agindo de acordo com a lei, e isso vai trazer a tranquilidade. Porque quando você sai de uma tarefa, né, ou de um encontro prazeroso com os amigos, existe uma alegria interna, uma satisfação, que é um pouco do que ele fala aqui, da questão espiritual, né? Que não tem comparação, sabe? Você passa o dia inteiro fazendo trabalho assistencial, você volta com uma energia na alma que é inexplicável. Aí é que você falha. Você pisa na bola com alguém. Nossa, aquilo te destrói 3 dias. Aquilo te consome. A consciência culpada, né? Te aniquila. Então, ele está queimando, né? Esse que é o fogo. É o fogo purificador do evangelho, é justamente esse, né? Que o batismo de Jesus é o batismo do fogo. É o da purificação. Então, a gente vai despertando e os nossos erros queimam, nos queimam. E as nossas regiões de sombra queimam e vão deixar de existir. Ó, a Abigail acabou de entrar. Abigail, estamos falando de você. O capítulo é seu aqui, hein? Bem-vinda, Abigail Ciomar Gomes. E amiga, ó, beijo. Tô com saudade, viu, Abigail? Essa é a Abigail daqui de BH e de Uberaba. Só deu menos aqui hoje se manifestando, né? Olha, eu acho que quando eu falei que Saulo, né, já começou alguma coisa a mudar nele, a gente vê nessa última frase, né? Saulo sentia que as necessidades espirituais se multiplicavam no espírito sedento de consolação. Está tudo dito. Está tudo dito. E é importante isso que a Renata disse. Olhem bem para o que ela disse. Só o amor faz com que a gente tenha consolação. Viver na vingança, viver na mágoa, não faz nada. Eu gosto muito da história do Nelson Mandela, porque se nós formos ler a história do Nelson Mandela, nós compreendemos que ele inicialmente queria fazer as coisas pela violência, por isso ele foi preso. Passou 27 anos, se eu não estou enganada, se a minha memória não está incorreta, preso. Foi libertado. Quando ele foi libertado, ele tinha 2 hipóteses. Ou fazerem-lhe o mesmo que lhe fizeram a ele e aos seus, ou fazer a paz. E ele disse, se eu fizesse-lhes o mesmo, eu continuava preso. E tudo isto porque ele estudou um poema curtinho que falava que ele era o capitão da sua alma. Nós somos, que é do Ernest, nós somos o capitão das nossas almas. Ou seja, nós mandamos em nós próprios. E o nosso querido Saulo de Tarso tem uma frase já como Paulo, que diz que é trabalhado pelo nosso Emmanuel, que é temos um altar. Nós temos um altar interno, que é a nossa consciência, como falava a nossa Renata. Nós temos um altar interno. Esse altar interno tem que ser cuidado, para que ele esteja em paz com as leis divinas. Se nós não fizermos a nossa parte de viver no amor, no bem, constante, nós nunca vamos ser felizes. Mesmo havendo dor no mundo, se nós estivermos em paz de consciência, nós somos felizes. 8 meses de lutas incessantes passaram sobre a morte de Estevão, quando o moço tarcense, capitulando ante a saudade e o amor que lhe dominava a alma, resolveu rever a paisagem florida da estrada de Jope, onde, por certo, reconquistaria o afeto de Abigail, de maneira a reorganizarem todos os projetos de um futuro ditoso. Finalmente ele foi vencido, não é? Pelo amor. 8 meses para chegar aqui. Mas foi muito rápido, comparativamente a muitas pessoas no mundo. 8 meses. E a situação também, né? Eu vejo esse amor dele aqui agora, né? Ainda um amor muito egoísta.
Sabe, assim, acho que o amor vai chegar para ele ainda daqui a pouco. Eu concordo com você, porque ele diz, por causa das angústias dele, ele foi ver Abigail. Ele não parou para pensar como estaria ela diante disso tudo. Não. Porque a maior perdedora, né, entre aspas, na verdade ela ganhou, mas naquele momento, na visão dele, quem perdeu foi ela. Ela perdeu o amor e perdeu o irmão, né? Perdeu um futuro com ele, né? Foi o que aconteceu, mas a história ganhou. Tomou o carro. Ele queria de volta aquela tranquilidade que ele tinha, né? Queria atender as suas necessidades de homem, né? E aquela paz, né, de espírito que ele estava buscando, que ele não conseguiu encontrar, muito pelo contrário, piorou, né? Por culpa dele. Mas ele ainda não tem arrependimento, não tem arrependimento dele ainda. Não. Eu acho interessante é que ele acha, e aí eu concordo, ele acha que vai conquistar a Abigail, independentemente de tudo que ele lhe fez. Não é? Ele não pensa no mal que lhe provocou. E isto somos nós. O nosso amor é assim. Eu estou a falar do amor, mas é um amor ainda doente, não é? O amor que adoeceu é o ódio, não é? Como diz o nosso André Luiz. Mas este é o amor egoísta. O amor egoísta também está doente, porque não é o verdadeiro amor. O amor verdadeiro é aquele que liberta, é aquele que deixa voar. Mesmo que a gente goste de alguém, se esse alguém por acaso não nos corresponder, nós temos que deixar voar. E a maior parte das vezes o que é que fazemos na Terra? Não é isso. Tentamos agarrar, tentamos forçar, tentamos obrigar. Eu penso muito naquelas pessoas em que chega ao divórcio, que deve ser, quando a gente se casa, deve ser com a ideia de ser para a vida. Mas pode acontecer, as pessoas não se entenderem. E é preferível do que se magoarem, não é? Numa situação mais grave. Mas o que acontece ali é que há um que normalmente tenta sempre entravar e utiliza os filhos para esse efeito. Para criar ali um problema entre o pai ou a mãe, criar ali um problema e esquece que está a magoar quem eles dizem que amam, que são os filhos. É um amor egoísta. Já que eu não tenho, e eu odeio, meus filhos também têm que odiar o pai deles, ou a mãe deles. Isto é para refletir. Tomou o carro minúsculo com o coração opresso. Quantas hesitações não vencera para retomar a antiga situação, humilhando a vaidade de homem convencionalista e inflexível. A luz crepuscular enchia a natureza de reflexos de ouro fulgurante. Aquele céu muito azul, a verdura agreste, as brisas cariciosas da tarde eram os mesmos. Sentia-se reviver. Sonhos e esperanças continuavam também intangíveis. Refletia na melhor maneira de reaver a dedicação da mulher escolhida, sem humilhação para sua vaidade. Contar-lhe-ia sua desesperação. Diria das suas insônias, da continuidade do imenso amor que nenhuma circunstância conseguira destruir. Embora mantivesse firme propósito de omitir toda e qualquer alusão ao carpinteiro de Nazaré, falaria a Abigail do remorso por não lhe haver estendido mãos amigas no instante em que todas as esperanças de sua alma feminina se haviam abalado, ante o imprevisto da morte dolorosa do irmão em circunstâncias tão amargas. Esclareceria os detalhes de seus sentimentos. Havia de referir-se à recordação indelével da sua prece angustiosa e ardente, quando Estevão penetrava os umbrais da morte. Atraí-la-ia ao coração que jamais a esquecera. Beijar-lhe-ia os cabelos, formularia novos projetos de amor e felicidade. Já está incomodado, né, Sônia? Que é um pouco do que você falou, né? Já está sendo movimentado nas fibras da alma, né? Ele já tem aqui uma parte de arrependimento, ele sabe que ele faliu com ela. Ele diz isso aqui claramente. Embora me tivesse firme propósito, me tive toda e qualquer alusão ao carpinteiro, ele não deixaria de dizer que tinha falido quando não lhe estendeu as mãos amigas quando ela precisava, no momento em que o irmão partiu. Então ele já sabe que faliu. Já tem uma empatia aí, né? Em relação à posição dela. Né? É, porque ela ama. É um amor ainda egoísta, mas não deixa de ser amor. Que deu para superar o seu próprio orgulho, que é o que vocês dizem, é egoísta, porque ele sabe que vai encontrar consolação e amor do lado dela. Ele sabe que ela tinha um perdoado lá atrás. Se ela não tivesse agido da forma como ela agiu com ele agora não teria procurado, mas ela agiu com amor. Ela agiu com amor até o último segundo. Inclusive, o meu próprio irmão perdoou-te. Ela relembrou-lhe isso. Não há razão, cara. Eu não tenho nenhum problema contigo. Então, e é por isso que ela procura. Normalmente, quando nós falimos, nós só vamos procurar o outro, que ele diz aqui, ele sabe que apesar disso vai fazer as coisas de maneira que o orgulho não seja tão ferido. Ele reconhece que tem o orgulho.
Então já está a caminho da solução do seu problema. O problema é quando nós não reconhecemos que temos o problema A, B ou C. Ele já começa a perceber que tem um orgulho, já percebe que falou com a Abigail, já percebe, não percebe ainda a questão do Cristo, mas já percebe que precisa de consolação, já percebe que Estevão tinha uma paz que ele não tem, já percebe muita coisa. E isto significa que está a abrir o caminho para que no momento certo ele corresponda assim. É o que acontece connosco todos. A dor é abençoada. A dor é maravilhosa para as nossas vidas. Porque a dor moral que ele está a ter agora, né, esta dor faz com que a gente cresça mais rápido sem a gente perceber que está a fazê-lo. Né? É muito bonito isso, né? O quanto que quando o amor nos toca, ele mobiliza algo em nós, né? Por isso que é tão importante a gente amar, né? A gente tocar o outro de alguma forma. Através de uma palavra, através de um gesto, né? Porque aquilo pode resgatar corações, né? Mergulhado em tais pensamentos, atingiu a porta de entrada, identificando as roseiras em flor. O coração batia-lhe descompassado quando Zacarias surgiu com grande surpresa. Um abraço demorado assinalou o reencontro. Abigail foi objeto de sua primeira interrogação. Com estranheza, notou que Zacarias se entristeceu. Pensei que alguns de teus amigos já te houvessem levado a desagradável notícia. Começava dizendo enquanto o jovem buscava ouvi-lo ansioso. Abigail, há mais de 4 meses, adoeceu dos pulmões e, para falar com franqueza, não temos qualquer esperança. Saulo fizera-se lívido. Logo depois que voltou precipitadamente de Jerusalém, esteve mais de 1 mês entre a vida e a morte. Em vão nos esforçamos, eu e Ruth, para restituir-lhe o vício e as cores da juventude. A pobrezinha entrou a definhar e em pouco tempo acalmou-se abatida. Solicitei sua presença, com ansiedade, a fim de resolvermos o possível em seu benefício, mas não apareceste. Parecia-me que um ambiente novo lhe proporcionaria o restabelecimento da saúde, mas faltaram-me recursos para uma iniciativa mais ampla, tal como se impunha. A gente vai parar por aqui. Dá tempo de continuar alguma coisa? Acho que... Vamos por aqui. Eu estou lembrando, né, que a gente está falando de uma época onde a gente não existiam remédios, né? Não existiam... A gente tinha uma expectativa de vida muito reduzida, enfim, né? Os recursos eram extremamente escassos para todos, não havia onde buscar mesmo, né? E, ao mesmo tempo, a gente vai ver que esse estado de saúde dela é algo fundamental aí nesse movimento para modificar muita coisa, né? A partir desse, sabe, que se ele voltasse, talvez encontrasse ela bem fisicamente, né? A história poderia ter, assim, uma outra direção, né? Sim, é verdade. E ela também adoeceu porque o embate emocional foi grande. Ela já tinha adoecido lá atrás, como nós referimos na sessão anterior. Ela já tinha adoecido lá nos primórdios, né? Quando o pai e o irmão foram presos. Agora voltou a acontecer a mesma coisa, porque ela emocionalmente leva um choque. Todos nós, quando damos um choque emocional e não temos ferramentas para conseguir dar a volta, baixamos as nossas defesas e somos suscetíveis a bactérias, a vírus ou o que for. No caso dela, a gente vai perceber que há aqui mais qualquer coisa aqui pelo meio, que nós não vamos dar spoiler, mas que vamos perceber que é aquilo que a Renata disse, ela já está num patamar diferente. Esta doença não é o acaso, esta doença serve para os dois. Serve para ela e serve para o Saulo. Eu costumo sempre dizer que o doente é um dos doentes. Todos os outros que estão à sua volta e que fazem parte daquele processo também são doentes. Estão a ser chamados a agir. Na doença oncológica, porque é um termo que usamos nos 2 países, a doença oncológica, nós automaticamente, a família toda faz parte daquele processo kármico. Faz parte, porque vai ter que haver uma movimentação da família para cuidar daquela pessoa. Quem diz uma doença oncológica precisa de outra qualquer. Estou a dizer esta que é mais comum. Atualmente. E depois ter em consideração que quando alguém está em fase terminal, normalmente a família tem que ter uma capacidade de superar o amor egoísta, que é deixar que a pessoa parta para não estar em sofrimento, não é? É isto. Portanto, o amor egoísta tem aqui um impacto. Fiquem com esta frase. Amor egoísta para a próxima sessão. Vamos ver porque é que eu estou a falar tanto do amor egoísta e elas também. Não é o acaso que elas foram buscar o amor egoísta e não é o acaso que nós estamos aqui a referenciar.
Vamos ver porque é que a gente falamos do amor egoísta. Porque o amor egoísta significa deixar voar a pessoa para ela não estar em sofrimento também. Vamos passar para a Renata, Sônia, vamos passar. Sim. Renatinha, tu? Está com não tem mais o que acrescentar, né? A Sônia fechou aí com chave de ouro, né? Muito bom. A gente vai dar continuidade a esse livro maravilhoso na semana que vem, sábado que vem. Vamos aqui colocar... Opa! Não coloquei aqui. Opa, vamos lá. Sábado que vem estaremos eu e a Sônia. Talvez haja uma troca, era para ser o Glauco, mas o Glauco vai precisar, com problema de agenda, a gente vai mudar a data dele. Então, talvez seremos eu e a Sônia, vamos ver aí quem vai estar no sábado que vem com vocês. Mas sábado que vem vamos dar continuidade aqui ao estudo do livro Paulo Estevam, capítulo 9, né? Onde vamos continuar sobre e entender essa Abigail cristã, tá bom? E dar continuidade à história maravilhosa. Nós temos também, na terça-feira, nós temos o estudo das epístolas, uma visão espírita. E nós estamos falando sobre a Epístola aos Romanos. Quem está falando com a gente neste momento é a Kátia Boeloni, tá? É um trabalho desenvolvido por ela, pela Sandra Boari, a Luísa Assunção e a Sonja Lobo. E eu e a Sônia abrimos e fechamos a porta. Mas... É só o elas. Gente, é maravilhoso. Venha, acompanhe a gente aqui também no estudo das epístolas. Esperamos vocês nas epístolas, no Paulo de Tarso, que é no Paulo e Nós, né, que é o Paulo hoje, né, para nós. E também temos a Renata, nós temos não, né, a Renata, agora a bola está com a Renata. A Renata tem um programa, né, que ela apresenta junto com o Glauco, né, Renata, todo domingo, sendo um domingo ao vivo, um domingo gravado, domingo ao vivo, domingo gravado. Cliquei na coisa errada, cancelar. Nós temos, aqui é o programa que vai ao ar pode falar, vou deixar para você falar. Esse é do domingo, deixa eu correr no calendário aqui, esse vai ao ar no domingo dia 23 de junho, né? Que nesse domingo agora, dia 16, a gente tem uma reprise, e o programa vai ao ar, né, quinzenalmente, esse vai a reprise amanhã. A gente sempre grava a cada 15 dias, né? Então, a gente repete o tema na semana seguinte. Isso. Em virtude das agendas de estudos, né? Isso, amanhã eu tenho resiliência moral. E aí, ao vivo, vai ser, então, Eficácia da Prece? Eficácia da Prece. Isso mesmo. Podem enviar as perguntas para o programa. São todas bem-vindas em torno da prece. Exato. E as perguntas podem ser enviadas para o telemóvel, porque dessa forma vocês conseguem serem... Opa! Fechei aqui. Hoje eu estou com a mão boba. Enviar para o celular, pelo WhatsApp, que o Tavares recebe as perguntas e repassa para a Renata e para o Glauco, que vão desenvolver o programa. O WhatsApp é 55, que é Brasil, 8498-185-3100, tá bom? Envie as perguntas, qualquer pergunta sobre qualquer um dos programas que a gente falou aqui, e as perguntas vão ser encaminhadas para a gente vai responder, ou coloca aqui no WhatsApp, no YouTube, no bate-papo do YouTube, que a gente também, essas perguntas vão ser transmitidas, tá bom? Chegam até a gente vai trazer para vocês na semana seguinte. A gente só não responde essas perguntas que são do futuro ainda, porque aí a gente já está dando muito spoiler, a gente responde de agora para trás. Agora a Renata não, a Renata responde tudo, pode mandar para ela que ela responde tudo. A gente vai agrupando, né? Quando a gente tem um volume de... Alguns temas, eles demandam, às vezes, até uma preparação maior, né? E geram muitas dúvidas também. Então, a gente acaba recebendo um volume muito grande de perguntas dentro de algumas áreas, mas aí a gente seleciona, né? Agrupa para poder fazer uma temática, né? Em torno, fechando um tema, um contexto melhor, né? Tudo fundamentado, né? Não é a gente que responde. Quem responde são os benfeitores. A gente vai consultar em Kardec, vai buscar Emmanuel, em quem sabe de verdade, né? Se prepara mesmo para esse trabalho, né? E é isso que é bacana. Esse trabalho todo que é feito sempre é fundamentado. Todos os trabalhos que a Web Rádio Estação da Luz apresenta são trabalhos fundamentados, tá? Então, siga as programações, que vocês vão estar muito bem instruídos. E se você tiver dúvida de alguma coisa ou discordar de algo, não hesite em perguntar.
Como é que é a frase, Sônia? Acho que é Emmanuel, né? Quando disser alguma coisa diferente de mim ou de Jesus, fique com Jesus, né? Não quer? Se eu disser alguma coisa contra Kardec ou contra Jesus, fique com Jesus, fique com Kardec. É a mensagem de Emmanuel para o nosso querido Chico e seu mentor, né? Emmanuel, seu mentor. Exatamente. Eu acho essa frase sublime. É que temos que passar tudo ao crivo da razão. Tudo. Exato. Aí a gente só tem mesmo que agradecer a todos vocês que estiveram com a gente, os que se identificaram, que a família da Renata. A família alargada. Alargados, né? Mãe e pai de Renata. Olha, a gente tem muito carinho por essa pessoa, viu? Está guardado aqui no nosso coração. E todos vocês aí, é muito bom mesmo estar com vocês. Agradecemos por mais esse dia de programa junto com vocês, na leitura desse livro. Gente, eu fico com uma ansiedade, porque eu quero logo avançar. Eu já li esse livro 2 vezes, essa é a terceira que eu estou lendo e estudando, mas eu quero avançar para poder ficar ouvindo essas meninas comentarem sobre cada parágrafo disso aqui, o que eu não consegui captar ainda. E eu fico assim, ai, vai parar agora, mas tem que parar porque a gente tem um prazo, não tem como, mas assim... Todo sábado a gente está aqui fazendo essa leitura junto com vocês. Obrigada por estar conosco, obrigada por participarem conosco, obrigada pelo carinho, pelas vibrações, para toda essa família de Paulinosa aqui. Agradecemos muito mesmo estar com vocês nestes momentos de sábado, 1h10, 1h10, mais ou menos, assim, no máximo. Às vezes eu quero pedir uma coisinha. Pode. Pedir que tu feches com uma canção, com a que tu quiseres. Então você já está falando da Abigail, e tem uma Abigail aqui na rodada, né, Abigail? Ciomar, Gomes, Gomes 2 vezes mesmo? Então, Abigail, então a gente vai fechar com a Maria, né? A da Sônia. Obrigada. Mas olha, muito bom estar com vocês todos, um abraço grande e até a semana. Muito obrigada por estar conosco. E vamos estar com vocês aqui agora, neste momento de oração. Ave Maria, nos seus andores, rogai por nós, os pecadores, abençoai estas terras morenas, seus rios, seus campos, e as noites serenas, abençoai as cascatas e as borboletas que enfeitam as matas. Ave Maria, cremos em vós. Virgem Maria, rogai por nós, ouvi as preces, murmúrios de luz que aos céus ascendem e o vento conduz. Conduz a vós, Virgem Maria, rogai por nós. Chegamos ao final da nossa atividade. Muitíssimo obrigado mesmo pela sua companhia e espero você no próximo evento.